Nesta foto, estamos vendo um grupo de educadores brasileiros na Pan American Union. Ela data de 1930 e foi retirada do Bulletin of Pan American Union. Esses educadores partiram aos Estados Unidos, integrando uma missão pedagógica para se especializarem em educação, na qual as viagens ao Teachers College da Universidade de Colômbia foram muito significantes. No livro Entre o Brasil e os Estados Unidos, Intelectuais, Ideias e Projetos de Educação, lançado em 2020 e escrito pela historiadora Ana Cristina Rocha, embarcamos nessa viagem pedagógica junto desses intelectuais do início do século XX. Nele, as relações entre educação, modernidade, ciência e intercâmbios científicos e educacionais são temas centrais, e hoje nós vamos conhecer mais sobre o conteúdo desse livro e sobre as relações entre a história das ciências e a história da educação. Ana Rocha é formada em História pela UFBA, possui mestrado em História, Política e Bens Culturais pela FGV do Rio e doutorado em História das Ciências da Saúde pela Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz. Esse livro ele foi editado e lançado pelas editoras Fiocruz e PUC-Rio e é fruto da tese de doutorado da autora, da Ana. Ele conta com documentos muito originais e com um trabalho de investigação sobre os intelectuais da educação. Bom, ele é tão bom que ele ganhou o prêmio de melhor tese de história da CAPES em 2017. Em seu trabalho, Ana investigou a trajetória intelectual de Isaías Alves, Noemi Rudolfer, Anísio Teixeira e Lourenço Filho. 4 estudantes brasileiros estagiaram no Teachers College da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, entre as décadas de 1920 e 1930. Um dos seus interesses foi compreender justamente como essa missão pedagógica impactou nos fundamentos, inclusive científicos, da educação no Brasil, a partir da trajetória desses 4 educadores. Bom, e esse foi um caminho muito interessante para Ana discutir as relações entre história das ciências e história da educação. Oi, boa tarde, Jorge e Rebeca. Eu queria agradecer, é um prazer estar aqui para conversar com vocês. Bom, eu vou tentar falar um pouco para vocês sobre essa relação entre história das ciências e história da educação, a partir do contexto que eu trabalho, que é o contexto do começo do século XX. Então, qual que é a ideia, né? A ideia é que a prática pedagógica é, como o nome já diz, muito prática, e que é preciso trazer mais fundamentos para a educação de uma forma geral. Então, é preciso educar as crianças com uma base mais científica. Isso tem a ver com o contexto de modernização da sociedade brasileira e em geral, tem essa nota de que o moderno ele é também científico. Claro que o discurso da modernização não é um discurso exclusivo do começo do século XX, né? Ele é um discurso que vai se modificando ao longo do tempo. Então, o moderno vai ganhando diferentes acepções ao longo do século XX. E nesse contexto que eu estou, o moderno é esse diálogo com a ciência e a transformar as escolas em laboratórios, né? A ideia de escola como laboratório o espaço da ciência na escola é a própria escola, a instituição escolar, os alunos, as experimentações que se fazem com os alunos. Então, essa ideia, ela ganha força também com uma psicologia que é também da antropometria, que mede muito, que tem muitos instrumentos, e que depois vai passar pelos testes de inteligência, que é uma das coisas que eu trabalhei aqui. Então, essa relação entre história da educação e história das ciências passa um pouco pela ideia de que é preciso dialogar com princípios científicos para fazer uma educação mais bem fundamentada e, portanto, mais eficiente, porque junto com o discurso da modernização tem o discurso da eficiência, né? Isso tem a ver com um contexto de uma perspectiva de escola de massa, né? Uma escola que tem que atender a população em geral, ainda que isso seja uma coisa que
vá se construindo ao longo do tempo, né? O nosso sistema educacional, obviamente, não atendia todo mundo no começo do século XX, mas a princípio, o que ele se propõe a fazer quando se estabelece os sistemas estaduais de educação, né? Então, no meu caso, eu estudo essa relação a partir da psicologia, mas eu também poderia estudar a partir da biologia, a partir das ideias da eugenia, e tudo isso está muito misturado, mas é claro que, né, é um recorte dentro desse universo e dentro dessa grande relação que se pode se estabelecer de várias formas. Dentre os pontos que se destacam em sua tese e, consequentemente, em seu livro, a mediação entre psicologia e educação é central e, inclusive, ocorria com bastante frequência nos Estados Unidos. Bom, a relação entre psicologia, educação e escola de massa é um pouco essa relação dos testes de inteligência, né, de certo modo. É um dos aspectos dessas relações, né, que se podem estabelecer. Então, a ciência que entra na escola, a psicologia entrando na escola, ela tem a ver com esses estudos psicológicos sobre a criança e sobre a aprendizagem infantil, dentro de um contexto em que a ideia é ampliar o público da escola, e ampliando o público da escola significa que esse público é mais heterogêneo, né? Então, existiram diversas maneiras de lidar com a heterogeneidade desse público escolar. E um dos caminhos foi esse caminho dos testes de inteligência. E aí tem uma série de estudos que fazem essa relação entre a própria ideia de inteligência, de como ela se tornou importante a partir dessa mudança desse estabelecimento dos sistemas escolares que olham para um público mais amplo, né? Então, é nesse contexto que entra o famoso teste de Binet-Simon, que é um teste feito por dois psicólogos franceses, Théodore Simon e Alfred Binet. O teste de Binet, como é mais conhecido também, foi criado em 1905 e foi criado com um propósito específico, que era de atender uma solicitação do Ministério da Educação francês para lidar com as crianças atrasadas na escola. Então, a ideia, primeiro, é muito a ideia do atraso escolar, mais do que a ideia do atraso mental, né? Então, eles estabeleceram um teste que olhava para o que eles iam chamar de maturidade mental da criança para aprender, e a partir disso eles identificavam as crianças que precisavam de uma atenção maior do sistema escolar. No mundo ideal seria isso, é um teste individual. Essas crianças podem ter dificuldades por questões diversas, elas podem ter dificuldades motoras, por exemplo, e isso, em teoria, não deveria ter a ver com inteligência. Elas podem precisar de óculos, elas podem, enfim, ter pais com os quais elas conversam pouco e, portanto, a amplitude do vocabulário delas é menor. Então, depois eles vão discutindo essa série de coisas. Mas o princípio é esse teste, que são testes que você encontra, inclusive, no Internet Archive, se vocês quiserem olhar como é que funciona. Mas, em resumo, o que era esse teste? Esse teste era uma série de perguntas e respostas divididas por idade. Então, uma criança de 3 anos, por exemplo, ela tinha que apontar o nariz, a boca, uma série de pequenas tarefas. Uma criança de 7 anos tinha que olhar para uma figura de um violino e identificar que na figura não estava faltando as cordas, então identificar que estava faltando uma figura. Eram coisas simples, mas que, à medida que foram sendo examinadas de perto, foram muito criticadas. Então, um teste que mostra um violino para uma criança que nunca viu um violino, não está testando a inteligência dela, está mostrando que ela nunca viu um violino. Então, são diversas críticas, depois foram feitas diversas adaptações. Mas a virada desse teste que a gente conhece, que a gente chama de teste QI,
vem com um psicólogo alemão, William Stern, que ele estabelece uma relação entre essa ideia de maturidade mental e a ideia de idade cronológica, assim que ele vai falar, né? Idade mental e idade cronológica. E aí, a partir dessa relação de uma equação que é, se eu não me engano, dividir idade mental por idade cronológica, isso gera um índice, né? E esse índice é comparado a partir de uma tabela que tem todas essas adjetivações que a gente hoje em dia usa como xingamento, a linguagem comum, idiota, imbecil, cretino, rude. Então, eram classificações dentro dessa tabela do QI, que vai ser popularizada também por um norte-americano chamado Lewis Terman. O Terman vai fazer uma adaptação do teste de Binet-Simon, ampliar as perguntas do teste, ampliar a idade de testagem e vai incorporar a tabela do Stern nesse teste de Binet-Simon e vai fazer uma adaptação que vai ser chamada de Stanford-Binet. E aí essa adaptação se populariza nos Estados Unidos. Essa adaptação ainda continua na linha do teste individual, mas durante a Primeira Guerra você vai ter experiências com testes que seguem o princípio dos testes de Binet nos recrutas norte-americanos. E aí você vai ter os famosos teste alfa e teste beta, que foram feitos por uma equipe, o Robert Yerkes, dentro desses pesquisadores, é o principal nome, e esses testes, então, eles deixam de ser testes individuais, ou seja, o avaliador, que em geral é um psicólogo por princípio, e o avaliado, que é a criança, ou a pessoa em questão, e ele passa a ser um teste que é aplicado por um avaliador para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, essa virada do desenvolvimento mental para o QI e do QI do teste individual para o índice num teste coletivo é uma grande virada do teste, uma grande mudança. E esses testes vão cada vez mais sendo discutidos, a própria ideia de inteligência vai sendo discutida, a ideia de que o que se mede pode não ser inteligência, pode ser educação escolar, pode ser o que eles vão chamar de educabilidade escolar, e os psicólogos e os pesquisadores eles vão discordar muito em relação ao que significa inteligência, se é possível medir inteligência, qual é o peso verbal que um teste pode ter, ou se ele tem que ser mais um teste de figura, um teste de completar, como é que você vai fazer isso, né? Então, de 1905, que vem esse primeiro teste de inteligência, para o final da década de 20, começo da década de 30, que são os testes que eu estudo aqui, aplicados pelos brasileiros, a partir do que eles estudaram em Colômbia, mas também com a ideia de homogeneizar as classes escolares no Brasil, tem um percurso enorme. Isso circula e é modificado de muitas maneiras. Então, eles não usam, inclusive, testes de Binet, eles usam, mas eles também usam testes de outros psicólogos, né? E, nesse sentido, é nessa hora que essa ideia de atraso mental, atraso escolar, ela vai sendo substituída por essa ideia de pessoas que aprendem mais rápido, mais devagar e medianamente. E a ideia de que isso facilita o trabalho do professor. Você pode dividir as classes a partir desses testes, e aí o professor vai saber o que esperar desses alunos, né? Então, na verdade, hoje a gente ainda tem esses testes. Existem pessoas que defendem e trabalham com testes que são muito diferentes desses testes que a gente está falando no começo do século XX. E eu acho que a gente guarda as permanências, né? Para além do vocabulário, a gente guarda um pouco a ideia de que você vai fazer um teste e que, bom, se você for gênio, você vai gostar muito de ter feito esse teste. E se você for limítrofe, você provavelmente vai dizer que aquilo não tem muito fundamento. E a gente segue adotando não só isso, mas também a ideia de que
professores trabalham melhor em classes menos heterogêneas do que uma classe sem seleção nenhuma, né? Basicamente isso, eu acho. No seu livro, Ana também abordou a relação entre o Brasil e Estados Unidos nesse período, a partir dos intercâmbios intelectuais entre esses educadores. E esse tema é um objeto bastante instigante na história. No âmbito mais geral das relações científicas, isso é uma enormidade, porque cada campo ganha relevância a partir de estratégias diferentes, né? No campo da saúde pública, essas relações definem políticas de saúde, definem desenvolvimento ou não de tratamentos. Então, isso a gente está vendo um pouco agora. No campo do que a gente chamava de ciência básica, que eu não sei se chama ainda, mas enfim, se chama de ciência básica, isso também implica no desenvolvimento ou não de todo o campo de conhecimento, a partir do estabelecimento de convênio, do sucesso ou não de captar financiamento, porque nem todos os financiamentos são nacionais. Eu acabo de ler um livro sobre justamente essa relação entre Brasil e Estados Unidos nas ciências, que vai partir de uma gama amplíssima. Então, do ponto de vista da agricultura, do ponto de vista da física, da genética, dos olhares que você estabelece para a Amazônia, por exemplo. E aí você vai entender que, ainda que você possa enquadrar isso dentro da lógica do imperialismo, do esforço de guerra, da filantropia que não é desinteressada, as implicações não se resumem nem se encerram no termo da ciência, né? Elas tampouco estavam definidas a priori, né? Então é um caminho para entender a nossa história. No caso da educação, é um caminho para a gente entender como os nossos princípios educacionais foram sendo construídos, inclusive a própria ideia de Estado e a ideia de que papel o Estado tem na educação, né? Então, esse micro recorte que eu faço dentro dessa coisa muitíssimo ampla de relação e troca intelectual entre Brasil e Estados Unidos, eu acho que a gente entende também um pouco do que a gente chama dinâmicas de construção do conhecimento, essa coisa enorme, né? Durante o processo de pesquisa, a gente vai vendo como essas instâncias e essas relações estão permeadas por uma série de interesses, né? E, além disso, a gente também vai ver que isso não é uma exclusividade do Brasil. A ideia de que é preciso olhar para fora para pensar o que vai se fazer aqui em termos de ideias e em termos de inovação, né? Então, os meus educadores, eles estão enquadrados dentro do que a história da educação vai chamar de fenômeno da internacionalização da educação, internacionalização do debate educacional, né? E essa internacionalização, ela acontece a partir das missões pedagógicas, que é o caso dos intelectuais que eu estudo, eles vão em missões oficiais, né? Exceto bom, eu não vou entrar nos micro-recortes, mas além das missões pedagógicas, você vai ter os congressos internacionais, você vai ter as revistas, então você vai ter uma série de trocas que fazem esse pensamento sobre a educação, que é muito particular, porque é nacional, muito internacional, porque dialogando com a experiência de outros países, né? E aí o Teachers College é um lugar bom para pensar isso, porque os brasileiros estão indo para lá, indo para um instituto internacional que é fundado a partir do discurso da internacionalização e a partir da ideia de fomentar o entendimento entre os povos, que é muito do entre-guerras. Com esse discurso, eles conseguem o financiamento da Rockefeller e, a partir daí, eles recebem estudantes estrangeiros com pacote para eles, mas essas coisas não estão pacificadas. Então, se a gente ajustar a lente, a gente vai pensar muito no âmbito das assimetrias, né? Essa coisa que a gente adora falar, que as relações não são iguais, etc. Não são, mas mesmo dentro disso, e aí nos Estados Unidos tem muito a ideia do destino manifesto,
que a ideia do universal, da educação universal, tem a ver muito com o que os norte-americanos estão pensando sobre a educação e sobre uma educação pública, mas também você vai ver que quando você ajusta ainda mais a lente, como no caso dos professores do Teachers College, você vai perceber que eles têm formações diferentes e que eles dialogam com esse universal de formas diferentes, né? E os meus educadores, quando eles vão para os Estados Unidos e para a Colômbia, eles estão olhando para isso a partir de seus interesses, a partir de suas formações e a partir das suas filiações também. Então, muitas vezes dialogar com um teórico ou outro teórico diz também a ver com o próprio conceito de democratização da educação e o que eles pensam a respeito disso, né? Então, é um caminho para entender, é uma abordagem para entender essas relações entre Brasil e Estados Unidos do ponto de vista da educação, e entender essas relações fala muito sobre o modo como a gente construiu os nossos sistemas de educação, que nessa época são estaduais, né? Então são muito diversos, mas claro, sempre com lógicas que são compartilhadas entre esses educadores, né? Bom, atualmente a Ana continua se dedicando ao estudo da história das ciências e da educação, mas com um foco mais específico em uma das pessoas que fizeram parte da missão pedagógica que ela estudou no seu doutorado. Eu pesquiso a trajetória da Alda Lodge, que é uma educadora mineira de Belo Horizonte, que também estudou no Teachers College da Universidade de Colômbia no final da década de 1920. Então, muito dessa relação da internacionalização da educação, da reflexão sobre as conexões entre Brasil e Estados Unidos, do modo como ela se apropriou das ideias norte-americanas, ela está presente nessa pesquisa que eu desenvolvo com a Alda. Mas o meu foco é o trabalho que ela desenvolveu com metodologia da aritmética no campo da formação dos professores. Então, ela volta como especialista, apesar de não ter diploma de especialista, para a Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte, com a responsabilidade de ensinar as normalistas que já estão em exercício no sistema de educação de Minas Gerais novas técnicas de ensino no campo da aritmética e da geometria. Algo interessante porque eu sempre olhei para os meus educadores como intelectuais. Eles apareciam nos jornais, eles publicavam muito, debatiam a educação de um modo bastante amplo. E a Alda é uma pessoa que trabalha muito, mas que é um pouco calada, assim. As coisas que a gente sabe dela estão relacionadas a um pouco essas notícias que tem sobre a missão pedagógica que ela integrou e também um pouco, em grande parte, elas estão dentro do arquivo pessoal da Alda, que está depositado no Museu da Escola de Minas Gerais, com a doação da família, graças a um projeto do museu, ao trabalho que uma pesquisadora, Nelma Fonseca, desenvolveu com a própria Alda Lodge. Então, é interessante porque são outros parâmetros, né? Na história da educação a gente tem a ideia do expert, e o expert não necessariamente é essa figura do intelectual, ele desenvolve uma expertise, ele desenvolve diretrizes, mas ele ocupa outro espaço dentro da educação, né? E também por isso que ela foi uma das personagens escolhidas para integrar esse grupo de professores que são investigados dentro de um projeto desenvolvido pelo GEMAT. Então, meu projeto está dentro de um projeto maior que pesquisa a história da constituição dos saberes profissionais do professor que ensina matemática, né? E aí, nesse sentido, o meu trabalho é um recorte dentro desse projeto do GEMAT São Paulo, mas eles têm vários núcleos em diversos estados do país e é interessante olhar para a multiplicidade que vai se construindo a partir dessa noção que parece muito específica, que é o saber do professor que ensina matemática.
Bom, pessoal, então nós esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Esse vídeo, então, ele foi feito em colaboração com a historiadora Ana Rocha. E na descrição do vídeo vocês vão encontrar várias referências sobre as temáticas que foram abordadas aqui hoje. E também o link para a compra do livro, né? Que nós dois recomendamos muito. Bom, se você então gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações, né, para saber quando novos vídeos serão postados. E se você achou interessante o nosso projeto, nos acompanha nas redes sociais para conhecer um pouco mais. É isso, um abraço e até logo!